Fala, meu povo querido, como estão vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer um react, né? Nós vamos reagir ao vídeo do pastor que se referiu a mulheres cristãos, mulheres e homens cristãos como lixo, né? Por conta dessas mulheres e desses homens não seguirem algumas orientações de usos e costumes que são próprios da Igreja Assembleia de Deus. Então, já aproveita e já bebe uma água, senta no sofá ou na cadeira para você não cair quando ouvir esse nosso amiguinho aqui falar. Então, depois da vinheta, nós vamos analisar isso aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar o vídeo aqui. Eu vou aqui para a tela do meu computador. O vídeo que a gente vai analisar é esse aqui, de 1 minuto, que está no canal FS Online, intitulado Pastor chama de lixo homens e mulheres que usam brinco, maquiagem e roupas apertadas. Eu vou analisar o vídeo, vou dar play aqui e ao longo aqui do vídeo posso fazer algum comentário, tá bom? Vamos lá. Esses dias lá em Campina Grande, chegou dessas igrejas da Assembleia de Deus, que está por aí, que aceita tudo. Aqui ele está se referindo às Assembleias de Deus que estão saindo da ignorância, mas que ele acha na cabeça dele que na verdade elas estão apostatando, né? Então ele diz que aceita tudo. Mas vamos lá. E corre para lá um bocado de crente. Mulher que quer usar brinco, quer usar calça arrochada, homem que quer usar cabelo grande. Eu fico imaginando um pastor desse. Quanto tempo que esse cara gasta estudando a Bíblia, as escrituras? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Quanto tempo ele gasta? Eu fico imaginando um cara desse se deparando com Ezequiel 16. Depois você com mais tempo, dê uma lida em Ezequiel 16, mas eu vou ler só um pedacinho para você ter uma ideia aqui. Deus falando sobre Jerusalém, da infidelidade de Jerusalém, ele trata de como ele tratou Jerusalém e como depois do tratamento dele, Jerusalém foi ingrata e foi infiel. E aqui no versículo 11 de Ezequiel 16, Deus diz o seguinte: também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, que hoje seria uma aberração, né? Um piercing no nariz. Brincos nas orelhas. Olha a figura que Deus está usando aqui. Como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. E uma linda coroa na cabeça. Assim como coroa uma coisa boa, no mesmo contexto está aqui brincos nas orelhas e um pendente no nariz. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, as suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. E aí depois disso Jerusalém é infiel, adultera espiritualmente falando. E alguns dizem que esse adultério de Jerusalém foi por conta dessas coisas que Deus deu. Na verdade, não. Pode prestar atenção no texto, pode analisar ele por completo, estude melhor depois em sua casa. E você vai ver que não foi só isso que Deus deu, mas várias outras coisas. E pela maldade do coração, pela infidelidade do coração, foi que Jerusalém se desviou. Não foi por conta das coisas boas que Deus deu, incluindo entre essas coisas joias, pendentes, brincos e coisas dessa natureza. Mas vamos continuar aqui. Assim, ele falou também aqui de o homem do cabelo grande. E eu fico perguntando, cara, Sansão, ele era um nazireu, ele cumpriu o voto do nazireado. Como é que funciona na cabeça desse pessoal? Era pecado na época de Sansão. E depois, ou melhor, não era pecado na época de Sansão. E depois passou a ser pecado? É isso? Que Deus é esse que vocês pregam? Não tem coerência, né? Se uma coisa é pecado, ela sempre foi, sempre vai ser. Não deixou de ser. Então, se é errado, se é pecado um homem ter o cabelo crescido, então Sansão era um pecador, ele pecou por isso.
mas ele foi nazireu de Deus e fazia parte do voto cabelo crescido dele, tá bom? Mas a gente pode analisar esse assunto aí, se alguém provavelmente vai comentar lá do que Paulo tratou do homem ter cabelo crescido ali em Coríntios, e a gente vai analisar isso, o que é que significa isso em seu devido contexto em um próximo vídeo. Vamos nos ater aqui a essa questão aqui. Que quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco, corre tudo para lá. Eu estava dizendo para os pastores, essas igrejas é uma bênção que elas vêm e faz a limpeza nesses trastes. Ele estava comentando com os pastores que essas igrejas são uma bênção. Realmente, irmãos, são uma bênção porque elas estão saindo da ignorância. E, na verdade, eles não estão fazendo a limpeza de trastes. Eles estão tirando pessoas coerentes do meio de trastes. A verdade é essa. Que está dando trabalho para a gente. E fica o que quer ser santo. Olha só, presta atenção nisso aqui agora. Leva esses lixos para lá. Olha, e deixa o que quer ser santo. Vocês prestaram atenção? Sai esses lixos e fica os que querem ser santos. Isso aqui me lembra a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Só que com um pequeno detalhe, uma pequena diferença. É Lucas 18, verso 11, essa parábola. E ela fala o seguinte: o fariseu ficou em pé e orava. Ele fala que 2 homens foram ao templo, verso 10, para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Observe o que o fariseu fala: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O ponto aqui é que o fariseu estava se gabando realmente de obras justas, de coisas que a escritura ensinavam serem corretas. Por exemplo, ele falou que ele não era roubador, não era injusto na cabeça dele, nem não era adúltero. Ele cita aqui realmente pecados que são realmente pecado. E ele estava se gabando disso. E claro que isso não foi aprovado por Deus. Mas esse pastor que a gente está analisando, e essas pessoas que estão aqui, estão ali concordando com ele, eles estão se gabando de algo pior. Eles criaram algo como pecado, uma coisa que não é pecado, que não tem nada a ver com pecado. Eles inventaram que essa coisa é pecado. E eles estão se gabando deles se resguardarem desse suposto pecado. Você vê como a coisa é bem pior. É um farisaísmo evoluído para pior. Os caras conseguiram piorar o farisaísmo. E assim, eu estou falando aqui de Assembleia de Deus, eu posso falar muito bem porque eu nasci e fui criado dentro da Assembleia de Deus. Eu sei o que é a Assembleia de Deus. Então assim, eu sei o nível da cegueira que a galera lá dentro tem. É absurda. As pessoas não conseguem discernir o que é escritura, o que são doutrinas bíblicas, o que são leis morais aplicáveis a todas as pessoas do mundo, independente de localidade, e não sabe diferenciar isso de questões locais, costumes locais que mudam de uma era para outra, de local para outro. Então os caras pegam uma regra que eles criaram, ou que teve alguma certa vigência social em algum dado momento da história no país, e lá muito atrás, eles aplicam isso a todas as igrejas de todo o país, por todas as eras que a igreja existe, né, que a denominação deles existe. Que sentido tem isso? Não tem sentido nenhum. Mas a gente vai continuar analisando aqui. Na palavra! Glória a Deus! Beber uma aguinha. Toda a cidade tem um lixão. E a igreja está lá naquela balbúrdia, né? Aquele êxtase espiritual, né, que eles chamam, que eles acham que estão. Toda cidade tem um lixão.
Olha o que o cara tá falando, ó, presta atenção. Toda a cidade tem um lixo. Enfim, pessoal, então, né? O que mais que eu posso comentar a respeito disso? Totalmente desrespeitoso, postura de líder cristão nenhuma, postura de servo de Deus nenhuma, que é o básico, né? Para uma pessoa que diz conhecer a fé cristã. Postura de servo de Deus é o básico. Você amar as pessoas, você procurar entender as pessoas. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo que você tem que aceitar erros, aceitar coisas erradas, coisas que são de fato erradas, não pecados inventados, né? Não espantalhos criados. O celular tocou aqui, eu tive que dar uma parada. Mas enfim, como eu ia comentando, você não vê ali uma postura de um cristão em sentido nenhum. Vamos supor que fosse um pecado o que ele está tratando ali. Ainda assim, a não ser que fosse algo muito grave e que já tivesse feito tentativas e tentativas de corrigir, talvez valesse um comentário parecido, talvez, isso depende do contexto. Mas se fosse um pecado, algo que realmente é pecado, porque biblicamente falando, mulher usar brinco ou calça, ou homem usar bermuda, nada disso é pecado, para ser mais direto, né? Mas se fosse algo que fosse pecado, ainda assim o comentário dele teria sido infeliz, porque qual é a postura do servo de Deus? É procurar levar a pessoa à verdade, é pregar a palavra, é mostrar o caminho certo para as pessoas. As pessoas têm uma vida com Deus ou não, elas obedecem ou não, elas têm essa escolha. Ninguém tem que expulsar ninguém do ambiente de fé. Se a pessoa está lá dentro, está ouvindo a palavra e está adulterando, está se prostituindo, está vivendo uma vida fora da vontade de Deus, pode ser duas situações. Essa pessoa, ou ela está assim porque ela luta com isso e ela procura ser uma pessoa melhor, mas ainda não consegue, ou essa pessoa de fato não tem temor nenhum e está num caminho de perdição. Mas tudo isso é Deus quem vai julgar no momento oportuno. Ele separou um dia para fazer isso. Não sou eu nem você que vai ser juiz dessas coisas, tá bom? Mas enfim, sobre essa questão de usos e costumes, eu tenho um livro escrito, eu escrevi um livro sobre isso, e eu trato em detalhes, eu coloco as bases bíblicas para que você entenda melhor, porque o que esses pastores falam são sofismas, né? São mentiras, quando eles inventam coisas que são pecado, para tentar te aproximar de Deus através dessas coisas que eles inventaram. Para você se aproximar de Deus, você tem que ler esse livro e guardar o que nele está escrito, guardar no seu coração, viver. E eu nunca vi esse livro ensinar que mulher usar calça é pecado, ou que usar brinco é pecado, essas loucuras que vocês ensinam, que esse pessoal ensina por aí. Então, se você quer entender melhor, adquira este livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem a versão para Kindle, que é aquele dispositivo da Amazon que você lê livros, né? Que chama e-reader, que serve para leitura de livros. E tem também a versão impressa, tá bom? Você escolhe lá a que melhor vai lhe servir e você adquire para estar lendo e estar se inteirando desse assunto, porque é muito importante. Muita gente está sendo enganada por conta desse assunto, que é um assunto assim, até a gente, pelo tempo que nós temos de cristianismo e o acesso à informação que nós temos hoje, era para ser um assunto já idiota, né? As pessoas não deveriam estar discutindo isso, mas tem gente que discute, infelizmente a gente tem que tratar. Então leia esse livro, tá bom? Adquira lá, leia e se livre dessas mentiras, tá bom? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido edificante. Também eu quero pedir que você deixe o like
desse vídeo, confira aí o sino das notificações para você ficar por dentro das nossas novidades. Verifique sua inscrição. Caso você não seja inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve para a gente crescer e fazer esse canal se expandir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Te espero aqui no nosso próximo encontro.